Imagine por um instante o que acontece quando duas pessoas que despertaram para sua verdadeira essência se encontram. Não é o que os romances prometem, nem o que os círculos espirituais costumam pintar. É algo mais delicado, mais profundo e, em muitos aspectos, infinitamente mais belo do que tudo o que nos ensinaram a esperar. A maioria dos relacionamentos, sejamos francos, nasce de uma carência mútua. Duas pessoas se aproximam porque sentem um vazio dentro de si, uma falta que o outro parece capaz de preencher. Chamamos isso de amor, mas na verdade é dependência, dois copos vazios tentando se completar, dois náufragos agarrados um ao outro na esperança de não afundar. Não há nada de errado nisso, afinal, é assim que a humanidade vive. Esses laços podem ser funcionais, até agradáveis, mas se baseiam em um equívoco fundamental, a crença de que somos incompletos, de que a felicidade está fora de nós, de que alguém pode nos dar o que nos falta por dentro. Mas quando duas almas despertas se cruzam, algo radicalmente diferente acontece. E o primeiro ponto que precisa ficar claro é este: almas despertas não precisam uma da outra. Repito, porque isso é essencial. Elas não se necessitam. Já são inteiras. Já descobriram que a plenitude que buscavam nunca esteve fora delas. Perceberam que não são seres limitados, separados, que precisam ser completados por outro. São o próprio universo experimentando a vida através de uma forma única. Então, quando duas pessoas assim se encontram, não é para preencher um vazio. É porque querem, não porque precisam. E essa simples diferença transforma tudo. A qualidade do relacionamento muda por completo quando se baseia em escolha, não em necessidade, em preferência, não em desespero, em celebração, não em compensação. Pense assim: quando você está com fome, come qualquer coisa sem saborear, apenas tentando aplacar a carência. Mas quando já está saciado, se escolhe comer, é puro prazer. Você degusta cada sabor, aprecia cada textura, come pelo simples deleite de comer, não para tapar um buraco. É isso que acontece quando duas almas despertas se unem. Elas não se usam, não tentam extrair nada uma da outra para preencher suas ausências internas. Apenas se desfrutam, se apreciam, celebram o mistério da consciência reconhecendo-se em outra forma. E aqui está o fascinante, porque nenhuma das duas precisa da outra, porque não há apego, exigência ou cobrança. Surge uma liberdade que a maioria das pessoas jamais experimenta. Cada uma é livre para ser quem é, para mudar, crescer, seguir seu caminho. Não há posse, medo de perda ou tentativas desesperadas de controlar ou moldar o outro. Quando uma pessoa desperta olha para outra igualmente desperta, não vê alguém que precisa para se completar. Vê o universo olhando de volta para si mesmo. Reconhece que a consciência que brilha naqueles olhos é a mesma que brilha nos seus. É uma única consciência observando-se de dois ângulos diferentes, brincando de esconde-esconde cósmico. Esse reconhecimento gera uma intimidade única. Não é a intimidade desesperada de quem tem medo da solidão, nem a intensidade melodramática de dois egos tentando se fundir e se perder no processo. É algo mais amplo, mais leve. É a intimidade de dois dançarinos que confiam plenamente um no outro, que não precisam se agarrar para manter o equilíbrio, que podem se mover com independência e ainda assim permanecer em perfeita sintonia. E o que não acontece quando duas almas despertas se encontram? Não há drama. Pode haver paixão, intensidade, mas não aquele teatro neurótico de jogos, manipulações, lutas de poder ou tentativas desesperadas de mudar o outro. Como ambas já enxergaram além do jogo do ego, não o reproduzem entre si. Não há ciúme, ou pelo menos não aquele ciúme sufocante. Uma pessoa desperta pode sentir um lampejo de ciúme, afinal, ainda é humana, mas não se identifica com ele. Não transforma em narrativa, não usa como arma. Vê apenas como uma emoção passageira, uma onda na superfície da consciência, nada mais. Também não há medo de abandono. A pessoa desperta sabe que nunca pode ser verdadeiramente abandonada. Mesmo que o outro se afaste, ela permanece inteira conectada ao universo. Pode sentir tristeza pelo fim de um relacionamento, mas não aquele terror existencial que nasce da crença de que perdeu algo vital para sua sobrevivência. E talvez o mais importante, não há tentativa de possuir o outro. A alma desperta entende que não se pode possuir um ser humano, assim como não se pode possuir o vento, o mar ou o céu. O outro é livre, sempre foi e sempre será. E em vez de ver isso como ameaça, a pessoa desperta o enxerga como algo belo. Não tenta aprisionar um pássaro, apenas admira sua capacidade de voar. Então, o que acontece quando duas almas despertas se encontram? Primeiro, há o reconhecimento. Não no sentido romântico de amor à primeira vista, mas algo mais profundo. Eu vejo quem você realmente é, e você vê quem eu realmente sou. Há uma transparência instantânea.
Todas as máscaras, as performances sociais, as defesas do ego se tornam desnecessárias. Ambas relaxam em sua natureza autêntica. Esse reconhecimento cria uma comunicação singular. Não é troca de informações, nem defesa de posições, nem tentativa de impressionar. É brincadeira, exploração, dança de ideias e perspectivas. Podem discordar completamente de algo sem que isso ameace o relacionamento, porque não se identificam com suas opiniões. Não são seus pensamentos. São a consciência na qual os pensamentos surgem. Há também um respeito profundo, não aquele respeito superficial de boas maneiras, mas o reconhecimento genuíno do mistério que cada ser humano é. A alma desperta sabe que não pode entender completamente o outro, nunca o conhecerá por inteiro, e não tenta. Permite que o outro permaneça misterioso, que seja. Eles não é uma energia que se isola, mas uma presença que se expande, como ondas em um lago quando duas pedras são lançadas ao mesmo tempo. Quem está ao redor sente, mesmo sem entender. Uma leveza no ar, uma pausa na correria, um convite silencioso para desacelerar e simplesmente ser. Eles não precisam anunciar sua conexão. Não há necessidade de rótulos, de definições rígidas, de papéis pré-estabelecidos. O relacionamento não se encaixa em caixas sociais, não é amizade, amor romântico ou parceria espiritual. É algo que transcende categorias, algo fluido e vivo, que se molda à medida que a vida se desenrola. Não há regras a seguir, apenas a sabedoria de permitir que a relação respire, cresça e se transforme sem resistência. Há uma confiança absoluta no fluxo da existência. Eles não tentam controlar o outro, nem o futuro do relacionamento. Sabem que assim como as estações mudam, as pessoas também mudam, e isso não é uma ameaça, mas uma dança natural. Se um dia a conexão tomar outro rumo, se um deles seguir caminhos distintos, não haverá drama, não haverá luta para manter o que já não serve. Haverá gratidão pelo que foi vivido, pelo que foi aprendido, e a certeza de que mesmo separados, algo essencial permanece, algo que não pode ser perdido, porque não pertence a nenhum dos dois, mas ao próprio tecido da consciência. E aqui está o paradoxo mais belo: quanto menos eles tentam segurar, mais profundamente a conexão se enraiza. Quanto menos exigem, mais recebem. Quanto menos esperam, mais a vida os surpreende. Porque não estão presos a um ideal, a uma fantasia de como as coisas deveriam ser. Estão presentes para o que é, e é justamente essa abertura que permite que o relacionamento floresça de maneiras que a mente nunca poderia planejar. Quando dois seres despertos se encontram, não há competição, não há comparação. Não há a necessidade de provar quem é mais evoluído, mais sábio, mais espiritual. Eles não se medem um pelo outro, porque sabem que não há medida. Cada um é um universo inteiro, e o encontro é apenas a celebração de dois universos dançando juntos, sem hierarquia, sem julgamento, sem a ilusão de que um precisa ser maior ou melhor que o outro. E o mais extraordinário é que essa conexão não se limita ao momento presente. Ela ecoa no tempo, como uma semente que continua germinando muito depois de ter sido plantada. Mesmo que os caminhos se separem, mesmo que a vida os leve para direções opostas, algo permanece, uma lembrança viva, uma ressonância que nunca se apaga. Porque o que foi compartilhado não foi apenas um relacionamento, mas um vislumbre da eternidade, um instante em que a consciência reconheceu a si mesma no outro. E assim a relação entre duas almas despertas não é algo que se possui, mas algo que se vive. Não é um destino, mas uma jornada. Não é um fim, mas um meio para a consciência se expandir, para o amor se expressar, para a vida se revelar em toda a sua beleza impermanente. E quando esse entendimento se instala, até mesmo o adeus, se vier, será apenas mais um ato de amor. Porque no fundo, eles sabem, nada se perde. Tudo se transforma. E o que é verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. Eles não carregam o peso do que deveria ser, mas dançam na leveza do que já é. Sua presença juntos tem uma qualidade que transcende palavras, algo que se sente no ar, como o calor do sol depois de um longo inverno, ou a quietude de uma manhã antes que o mundo acorde. Não é um silêncio vazio, mas uma plenitude que não precisa de ruído para existir. É paz, sim, mas uma paz ativa, que não se contenta em apenas repousar, mas que se move, cria, inspira. É alegria, mas não aquela que se esgota em risos altos ou euforias passageiras. É a alegria profunda, que brota do reconhecimento de que a felicidade não está no que se tem, mas no que se é. E esse é o milagre. Quando duas almas despertas se encontram, elas não se perdem uma na outra, mas se lembram juntas. Não há fusão sufocante, mas uma dança onde cada passo é livre, cada movimento é espontâneo, cada olhar é um convite para ver além das aparências. Não há medo de perder, porque nada se perde quando se sabe que tudo é eterno.
Não há necessidade de controlar, porque a confiança é a base sobre a qual tudo se ergue. Não há pressa em se tornar algo, porque já são tudo o que precisam ser. E nesse encontro, algo sagrado se revela. O amor não é um sentimento que surge entre dois seres separados, mas a própria evidência de que a separação nunca existiu. Não há eu e você no sentido limitado, mas um único fluxo de consciência se reconhecendo em formas diferentes. Não há dois, porque a dualidade é apenas uma ilusão que a mente teima em sustentar. O que há é um só coração batendo em dois corpos, uma só alma respirando em dois seres, um só amor se manifestando em infinitas expressões. E quando essa verdade é vivida, não há mais espaço para dúvidas. Não há mais necessidade de provar nada, porque a prova está em cada instante compartilhado. Não há mais medo do futuro, porque o futuro já está aqui, no agora. Não há mais apego ao passado, porque o passado já cumpriu seu papel, e o que importa é o presente, esse eterno presente onde tudo acontece. E assim, duas almas que se reconhecem não vivem uma história de amor, mas a própria essência do amor se desdobrando diante de seus olhos. Não é um romance, é uma revelação. Não é uma conquista, é uma lembrança. Não é um final, mas o começo de tudo, porque no fundo, nunca houve começo nem fim. Apenas o eterno agora, onde tudo é, e sempre será.